Conto O Nevoeiro, de Stephen King. 2. Depois da tempestade, Norton, viagem à cidade. Por que tombara em nossa sala de estar? Pena que não fosse uma macieira, hein? Comentou Billy inteligentemente. Foi o que minha mãe disse. É engraçado, não acha? Sua mãe sabe mesmo dizer coisas engraçadas, Billy. Enquanto falava, Norton desmanchou-lhe os cabelos em um gesto negligente e seus olhos tornaram a se voltar para a frente da camiseta de Steph novamente. Sim, aquele era um homem com quem eu jamais simpatizaria. Ouça, por que não vem conosco, Steph? Perguntei, sem nenhum motivo concreto. De repente eu a queria comigo? Não, acho que vou ficar aqui e arrancar algumas ervas daninhas do jardim, respondeu ela. Seus olhos pousaram em Norton e se voltaram para mim. Esta manhã creio ser a única coisa por aqui que funciona sem eletricidade. Norton riu demasiado caloroso. Captei a mensagem de Steph, mas tentei de novo. Tem certeza? Absoluta. O velho abaixa e levanta me fará bem. Está certo. Não tome sol demais. Porém, meu chapéu de palha, comeremos sanduíches quando você voltar. Ótimo. Ela ergueu a face para que a beijasse. Tome cuidado, talvez haja coisas tombadas na estrada Kansas também. Sabe como é? Serei cauteloso. Você também, Billy. Tome cuidado, recomendou ela, beijando-lhe a bochecha. Certo, mãe. Ele disparou pela porta de tela que se fechou com estrondo às suas costas. Eu e Norton saímos em seguida. Podíamos ir até a sua casa e cortar a árvore que caiu em cima do Bird, sugeri. De repente, eu conseguia pensar em um monte de razões que adiassem aquela ida à cidade. Só olho novamente para aquela árvore depois que almoçar e tiver mais algumas dessas, disse ele erguendo a lata de cerveja. O estrago está feito, Dave, meu chapa. Também não gostei dele me chamando de chapa. Acomodamo-nos os três no banco dianteiro do Scout. No canto mais distante da garagem, meu castigado limpa-neve, Fisher, cintilava amarelado como um fantasma do Natal por vir, e dei marcha ré, esmagando punhados de gravetos e galhos ali atirados pela tempestade. Steph estava na trilha de cimento que levava à parte da horta, no fim da extremidade oeste de nossa propriedade. Segurava a tesoura em uma das mãos, enluvadas, e na outra a pinça de arrancar ervas daninhas. Enfiara na cabeça seu velho e frouxo chapéu de sol, cuja aba lançava uma faixa de sombra em seu rosto. Buzinei 2 vezes levemente. Ela ergueu a mão segurando a tesoura em resposta. Começamos a rodar. Nunca mais vi minha esposa depois disto. Tivemos que parar uma vez no trajeto para a estrada Kansas. Depois que o caminhão da companhia de eletricidade passara, um pinheiro de tamanho razoável caíra atravessado na alameda. Eu e Norton descemos e o movemos o suficiente para o Scout esgueirar-se. Ficamos com as mãos inteiramente sujas de betume no processo. Billy queria ajudar, mas acenei para que ficasse quieto, receando que pudesse ser atingido nos olhos. Velhas árvores sempre me faziam recordar os entes na maravilhosa saga Rings de Tolkien, só que os entes tinham ficado maus. Árvores velhas querem machucá-lo. Pouco importa se você está usando calçado próprios para a neve, esquiando em corrida através das matas ou apenas dando um passeio na floresta. Árvores velhas querem machucá-lo e, se pudessem, creio que o matariam. Em si, a estrada Kansas aparecia desimpedida, mas vimos a fiação caída em vários lugares. Uns 250 metros após o acampamento Vicky Lynn, um poste de energia caíra ao comprido no acostamento, os fios grossos e novelados em volta do topo como cabeleira em desalinho. Uma tempestade e tanto. Norton empregava sua voz melíflua e treinada dos tribunais, só que agora não bancava o entendido, estava apenas solene. Se foi. Veja, papai. Billy apontava para o que havia sobrado dos celeiros dos Elite durante 12 anos. Ele permanecera descambando cansadamente para o campo dos fundos da propriedade preto Elite, as pernas escondidas por girassóis, virga áureas e Loli venha me ver.
ver. A cada outono eu pensava que ele não aguentaria outro inverno, mas na primavera continuava lá, só que agora não estava mais. Restara apenas um destroço estilhaçado e um teto que fora despido da maioria das telhas. Chegara a sua vez e, por algum motivo, aquilo ecoou solenemente até ominosamente dentro de mim. A tempestade chegara e tinha arrasado. Norton esgotou sua cerveja, amassou a lata na mão e a deixou cair indiferentemente no piso do scout. Billy abriu a boca para dizer algo, mas tornou a fechá-la. Bom garoto, Norton era de Nova Jersey, onde não havia nenhuma lei garrafa e lata. Acho que podia ser perdoado por amassar o meu níquel quando eu próprio mal me lembrava de deixar as minhas latas intactas. Billy começou a mexer nos botões do rádio e eu lhe pedi para ver se a Osho estava de volta. Ele girou até FM 92, conseguindo apenas um zumbido apático. Olhou para mim e encolheu os ombros. Refleti por um momento que outras estações mais estariam do outro lado daquele peculiar fronte de nevoeiro. Tente a WBLM, falei. Ele girou o ponteiro até a outra extremidade, passando sobre WJBQ-FM e a WIGI. Enquanto isso, estavam em atividade como sempre, mas a WBLM, a mais importante estação de rock do Maine, estava fora do ar. Esquisito, falei. O que? Perguntou Norton. Nada, só pensei em voz alta. Billy voltara para o serial musical da WJBQ. Em pouco chegávamos à cidade. No centro comercial, a lavanderia Norge estava fechada, sendo impossível a uma lavanderia automática funcionar sem eletricidade, mas a farmácia Bridgeton e o supermercado federal de alimentos estavam abertos. O pátio de estacionamento se achava lotado e, como sempre acontecia no meio do verão, havia um bocado de carro com chapas de outros estados. Vi grupinhos de pessoas aqui e ali ao sol comentando a tempestade, mulheres com mulheres, homens com homens. Avistei a senhora Carmody, aquela dos animais empalhados e a da história da água com tocos de cigarro. Fazia sua entrada imponente no supermercado, vestindo um assombroso terninho amarelo canário. De um braço seu pendia uma bolsa do tamanho de uma pequena mala de mão. Então um idiota pilotando uma Yamaha rugiu ao meu lado, deixando de bater em meu para-choque dianteiro por escassos centímetros. Usava um blusão jeans, óculos escuros, espelhados e não tinha capacete. Veja só esse imbecil, rosnou Norton. Circulei o pátio de estacionamento uma vez à procura de uma boa vaga. Não havia nenhuma. Já me resignava a uma longa caminhada desde o extremo oposto, quando tive sorte. Um Cadillac verde-limão do tamanho da cabine de um pequeno cruzador esgueirava-se de uma vaga na faixa mais próxima das portas do supermercado. Assim que ele saiu, encaixei-me na vaga. Entreguei a Billy a lista de compra de Steph. Ele tinha 5 anos, mas sabia ler letras impressas. Pegue um carrinho e vá começando. Quero ligar para sua mãe. O Sr. Norton o ajudará, não vou demorar. Saímos e Billy imediatamente agarrou a mão do Sr. Norton. Fora ensinado a não cruzar o pátio de estacionamento sem segurar a mão de um adulto. Quando pequenino e ao crescer mais, não perder o hábito. Norton pareceu surpreso por um momento, depois sorriu de leve. Quase o perdoei por haver apalpado Steph com os olhos. Os dois entraram no supermercado. Caminhei para a cabine telefônica que ficava na parte entre a lavanderia e o drugstore. Uma suada mulher em um conjunto de blusa e shorts púrpura sacolejava o gancho do telefone para baixo e para cima. Postei-me atrás dela, de mãos nos bolsos, perguntando-me por que estava tão inquieto sobre Steph e por que a inquietação se misturava àquela linha de nevoeiro branquicento, mas sem brilho, às estações de rádio fora do ar e ao projeto Ponta de Flecha. A mulher do conjunto púrpura tinha os ombros gordos queimados de sol e cobertos de sardas. Parecia um suado bebê alaranjado. Bateu com o fone do gancho, virou-se para a drugstore e então me viu. Poupe sua moeda, disse, aí só dá zumbido, acrescentou, afastando-se com ar rabugento. Quase dei um tapa na testa. Claro que as linhas estavam interrompidas em algum ponto. Algumas eram subterrâneas, mas apenas uma minoria. Mesmo assim
assim tentei o telefone. Naquela área, os telefones públicos são o que Steph chama de telefones públicos paranoicos. Ao invés de colocar-se logo a moeda, primeiro é preciso ouvir-se o toque de chamada e então se disca o número. Quando alguém atende, há uma interrupção automática e tem-se que colocar a moeda antes que a outra pessoa desligue. São chamadas irritantes, mas nesse dia pouparam minha moeda. Não havia ruído de discar. Como havia dito a senhora, só ouvi zumbidos. Desliguei e caminhei para o supermercado em passos lentos, com tempo exato para apreciar um pequeno incidente. Um casal de idade encaminhava-se para a porta de entrada, tagarelando um com o outro, e enquanto tagarelavam, colidiram em cheio com a porta. Pararam de falar subitamente e a mulher esganiçou sua surpresa. Os dois entreolharam-se de maneira cômica, depois deram risadas. Então o velho abriu a porta para a esposa com algum esforço. Essas portas fotoelétricas são pesadas e eles entraram. Quando a eletricidade desaparece, somos surpreendidos de 100 modos diferentes. Empurrei a porta para entrar e a primeira coisa que percebi foi a falta do ar-condicionado. No verão, em geral, eles o ligam no ponto mais alto, superfície para congelar o consumidor que fique lá dentro por mais de 1 hora seguida. Como a maioria dos modernos supermercados, o Federal havia sido construído como uma caixa de Skinner. As técnicas modernas de marketing transformam todos os consumidores em ratos brancos. Tudo aquilo de que realmente precisamos, os produtos de consumos básicos, como pão, leite, carne, cerveja e refeições congeladas, fica no lado mais distante do estabelecimento. Para chegar lá, tem-se que passar ao lado dos itens de impulso conhecidos do homem moderno, tudo desde isqueiros cricket a ossos de borracha para cães. Além das portas de entrada, está o corredor de frutas e vegetais. Ergui os olhos examinando até o final, mas não havia sinal de Norton ou de meu filho. A velha que colidira contra a porta examinava grapefruits. Seu marido segurava uma sacola-rede para acondicionar as compras. Caminhei pelo corredor acima e dobrei para a esquerda. Encontrei-os no terceiro corredor com Billy meditando diante das prateleiras com caixas de gelatina e pudins instantâneos. Norton estava diretamente atrás dele, examinando a lista de Steph. Tive que sorrir ante a expressão de perplexidade. Caminhei para eles, e passando por carrinhos de compra meio lotados. Aparentemente, Steph não fora a única tomada pelo impulso armazenador dos esquilos e clientes que estavam ali apenas bisbilhotando os artigos. Norton apanhou 2 latas de recheio de torta na prateleira mais alta e as colocou no carrinho. Como está se saindo? Perguntei e ele olhou para mim com um indisfarçável alívio. Muito bem, não é mesmo, Billy? Claro, respondeu Billy, mas não resistiu e acrescentou em tom algo presunçoso. Só que tem muita coisa que o Sr. Norton também não pode ler, papai. Deixe-me ver isso, falei apanhando a lista. Norton havia feito um visível e ordenado sinal ao lado de cada artigo que ele e Billy já haviam posto no carrinho. Uma meia dúzia deles, incluindo-se o leite e um engradado com 6 cocas. Havia ainda mais umas 10 coisas que ela queria. Temos que voltar às frutas e vegetais, falei. Steph quer tomates e pepinos. Billy começou a manobrar o carrinho para irmos e Norton comentou: devia dar uma espiada na fila de pagar, Dave. Fui lá e olhei, era o tipo de coisa que às vezes vemos em fotos no jornal, em um noticiário enfadonho com uma legenda humorística embaixo. Havia apenas 2 caixas funcionando e a fila dupla de pessoas esperando para pagar suas compras estivara-se além da maioria dos quase vazios balcões de pão. Depois virava à direita e se perdia de vista na direção dos frigoríficos de alimentos congelados. Todas as novíssimas máquinas registradoras computadorizadas estavam cobertas com capas. Em cada uma das filas em funcionamento, uma apoquentada jovem calculava os preços em uma calculadora de bolso movida a pilha. Junto a cada uma delas postava-se um dos 2 gerentes do Federal, Bud Brown e Ollie Wilkes. Eu simpatizava com Ollie, mas bem menos com Bud Brown, que parecia imaginar-se o Charles de Gaulle
do mundo dos supermercados. Quando cada jovem terminava de calcular uma batela de compras, Bud ou Ollie pregavam um clipe no dinheiro ou cheque do cliente e o jogavam na caixa que usavam como depósito de dinheiro. Todos pareciam cansados e suados. Espero que tenha trazido um bom livro, disse Norton, juntando-se a mim. Vamos ficar um bocado de tempo na fila. Tornei a pensar em Steph sozinha em casa e tive outro acesso de inquietude. Vá pegar suas compras, falei. Eu e Billy damos conta do resto disto. Quer que traga mais algumas cervejas para você também? Eu já pensara nisso, mas a despeito da reaproximação não queria passar a tarde com Brent Norton embriagando-me. Não com a confusão em que estavam as coisas em volta da casa. Sinto muito, respondi. Vai ter que ficar para outra vez, Brent. Achei que seu rosto ficara algo tenso. Está bem, disse ele apenas. Afastou-se e eu o segui com os olhos, mas então Billy me puxou pela camisa. Você falou com mamãe? Negativo. O telefone não estava funcionando. Acho que a tempestade derrubou também os fios telefônicos. Está preocupado com ela? Não, menti. Estava preocupado, claro, mas não imaginava por que deveria estar. Não, claro, não estou. E você? Também... Não. Billy estava preocupado. Seu rosto tinha uma expressão ansiosa. Devíamos ter voltado nessa hora. Contudo, mesmo então, talvez já fosse tarde demais.